que 10%? Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Procuramos sempre trazer assuntos que são pertinentes ao contexto messiânico, mas com certeza alguns temas não ficam restritos ao nosso meio. Vamos tratar hoje sobre um tema que tem sido contestado. Algumas pessoas têm levantado um assunto e hoje nós vamos tratar do porquê 10%. Você acho que já sabe sobre o que nós vamos falar. Bem, nos dias de hoje, parece que um espírito de ser do contra tem tomado conta da vida de muitas pessoas. Além do que nós chamamos de desigrejados, é lógico que isso também abarca os dessinagogados, entre aqueles que se dizem messiânicos, agora também encontramos os antidízimos, alegando que isso não está na Torá, que era somente para o templo de Jerusalém e que era para darem alimentos, e etc, etc. Interessante, eu às vezes fico imaginando os levitas e sacerdotes recebendo apenas cereais, odres de vinho e partes dos animais sacrificados, e ainda assim manterem tudo funcionando no templo, comprando azeite para iluminação e para as unções também, material para fazer incenso, que não era nada barato. Além disso, fazer reparação nas instalações, usando madeira de cedro, ouro, prata e bronze, e mantendo também as roupas dos sacerdotes, provendo as necessidades dos descendentes de Levi e as suas famílias. Será que só com alimentos é possível? Mas nada das necessidades básicas da vida, como objetos pessoais, roupas para a família, utensílios domésticos e tudo mais que precisassem, tudo isso sem dinheiro, sem nenhum recurso? Bem, isso porque os antidízimos dizem que não se levava dinheiro para o templo. Os dízimos eram só comida. Mas é isso mesmo que a Torá diz? Vamos ver. A primeira referência que nós temos sobre dízimos, nós encontramos em Gênesis capítulo 14, verso 20, e diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Nesse caso, sabemos que foi a guerra que Abrão venceu e depois procurou Melquisedeque. E será que o despojo de guerra que eles trouxeram era só comida? Eu creio que não. Sabemos que eles pegavam tudo, né? Riquezas em pratas, objetos, além dos rebanhos. Bem, Jacó também se comprometeu a dar o dízimo. Lá em Gênesis 28, verso 22, diz assim: E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Muitos dizem que o seu dízimo foi de ovelhas, de gado em geral. Mas Jacó disse de tudo. Será que ele só tinha animais como parte de sua riqueza? Bem, ainda que os animais também fossem usados como moedas de troca nos tempos antigos, e mesmo porque as moedas só foram, vamos dizer assim, inventadas no século VII antes da Era Comum, nós veremos que ele também tinha outros tipos de bens. Bem, a prata e o ouro eram negociados pelo peso, então ainda não eram cunhados como moedas. Então, durante muitos séculos do texto relacionado na Bíblia, lembramos que
Só no século VII antes da Era Comum que inventaram as moedas. Então, não tinha ainda nenhuma referência na Bíblia, no Tanakh, sobre moedas de fato. Vamos ver um texto que encontramos em Gênesis 31, verso 17 e 18. Então Jacó juntou seus filhos e suas mulheres, ele ajudou a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Então, ele levou além dos rebanhos todos os bens que ele tinha. Então, como disse, além do rebanho, o que mais ele tinha como riquezas? As coisas que tinham valor na época. Vamos ver também em Gênesis 33, versos 18 e 19. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Bem, como é que ele conseguiu estas 100 peças de prata? Negociando seus bens. E isso, eu creio que também foi incluso no seu voto de dizimar. Contudo, fica claro que a maioria das pessoas negociavam com a sua produção, pois, como foi dito antes, os animais e a produção agrícola era, então, tido como moeda de troca. Então, os dízimos eram feitos com isto. E como ficariam as pessoas que não produziam esses insumos? Como prestavam? Eles apenas prestavam serviços. Pessoas que trabalhavam no palácio, que eram os cobradores de impostos ou outras atividades que não eram de produção. Como é que eles faziam para pagar, então, seus dízimos? Será que havia celeiros e frigoríficos na tesouraria do templo? Vamos ver em Neemias 10, 38. Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, à casa do tesouro. Vamos usar o bom senso. Tanto havia oferta de alimentos quanto de bens. Os alimentos, nem todos poderiam se conservar. Se eles pegassem aquela parte dos animais que eram sacrificados, o animal estava morto. Eles pegavam ali algumas partes do animal para a alimentação dos levitas, dos sacerdotes. Como iriam conservar isso? Bem, então não ficariam guardados nos tesouros. Nós vamos encontrar, então, vamos também imaginar como ficaria hoje em Israel se ainda existisse o templo, vamos dizer que nada tivesse acontecido, levando em conta que a criação de animais e a agricultura já não são o principal meio de obtenção de renda, onde a maioria das pessoas hoje em dia obtém os seus recursos com outras atividades que só recebem dinheiro. Não então haveria então dízimo no templo. Então lembramos do texto anterior que até os levitas que recebiam esses dízimos, eles mesmos tinham que também dar o dízimo. Bem, se eles comessem tudo, não teria nada para dar, né? Bom, também não guardariam isso como tesouro, os seus recursos, porque isso pereceria. Então não era bem assim. Vejamos no Brit Hadashah o que trata sobre isso. Por exemplo, vamos ver uma coisa aqui, em Lucas 18, verso 12. Conhecemos esse texto, então vai lá. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Será que o salário desse fariseu que vivia em Jerusalém, será que o salário dele era dado em farinha? Não parece ser bem o caso. Muitos não atentam para os detalhes do texto que nós encontramos em Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo,
para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. De fato, muitos dízimos eram dados em víveres, mas o templo precisava de muito mais do que isto. Então, a função do tesoureiro era administrar as necessidades do complexo, de tudo que envolvia o serviço no templo. Deduzo que algumas partes destas ofertas recebidas seria, então, convertida em dinheiro ou negociado conforme a necessidade. Então, aqueles bens que eram de consumo seriam negociados, não eram só comidos. Aquilo deveria gerar recursos para o que fosse necessário. Nós vamos entender também, no caso de um texto de Mateus, um negócio que era certo, porém estava no lugar errado. Mateus 21, 12. Yeshua entrou no templo e expulsou todos os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Por que será que haviam cambistas no templo? Não deveriam estar somente na rua dos comerciantes, fora do templo? Ora, é porque as pessoas precisavam converter dinheiro estrangeiro para a moeda local para ofertar. Observemos que até agora todas as referências realmente se referiam ao templo oficial de Israel e ao sustento da tribo de Levi. Isso é fato. E o que dizer dos templos fora de Israel? Assim, o assunto agora é outro. Vamos lá. A definição de templo, conforme o dicionário, diz que é qualquer edifício destinado ao culto religioso. Esse é o termo genérico. Então, nesta definição, nós claramente podemos incluir tanto as igrejas como as sinagogas. As sinagogas passaram a existir durante o cativeiro dos judeus na Babilônia. E as igrejas passaram a existir quando comunidades de messiânicos se reuniam em um lugar definido. As sinagogas são citadas no Brit Hadashah, mas não são citados os templos cristãos, pois as chamadas igrejas que aparecem então citadas se referem às comunidades, aos grupos de pessoas. Já os edifícios, com o propósito de ser um local de reunião das igrejas, surgiram algum tempo depois da dispersão dos primeiros messiânicos de Jerusalém. Tanto a sinagoga, que é a palavra Knesset no hebraico, quanto a igreja, que vem de ecclesia, do latim, que por sua vez vem de ecclesia, no grego, tem o mesmo significado, que é assembleia, ajuntamento ou reunião, que primeiramente se refere às pessoas que formam o agrupamento e, secundariamente, designa a edificação onde essas pessoas se reúnem. Essa edificação será classificada, então, como templo. Certamente que a Torá nunca se referiu a esses templos, portanto, toda referência aos dízimos diz respeito ao templo de Jerusalém e aos levitas e sacerdotes, os Kohanim. Então, como ficam então esses templos que passaram a surgir? Bem, na realidade, se o templo original de Jerusalém era sustentado pelo povo de Israel que o utilizava, da mesma forma, os demais templos devem ser suportados pelos seus usuários. O templo de Jerusalém
já não existe mais desde o ano 70 da Era Comum. Portanto, nenhum dízimo é entregue a ele desde esta época. Então, o assunto estaria encerrado? Depende de como vemos o tema. Bem, já não precisamos apresentar sacrifícios pelo pecado no altar, mas devemos nos reunir para adorar, confraternizar e proclamar a mensagem de Yeshua. E para isso precisamos de um lugar destinado a ser um templo para nós. E a partir do momento em que decidimos isto, iremos investir na sua existência. No começo, quando a divulgação da mensagem de Yeshua ainda era incipiente, algumas casas eram suficientes para comportar uma pequena comunidade. Por exemplo, na primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 16 e verso 19, diz assim: Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja ou a comunidade que se reúne na casa deles. Mas com o passar do tempo, o número começou a ficar maior. E como era necessário eles se reunirem, começaram a investir em construções adequadas para comportá-los e formarem ambientes favoráveis para a adoração ao Messias de Israel. Isso não foi uma instrução nem de Yeshua e nem da Torá, mas foi sim uma necessidade natural da sociedade messiânica local. Assim, em todas as localidades do mundo onde a mensagem de Yeshua era anunciada, começaram a surgir grandes comunidades que construíam os seus templos cada vez mais adequados ao número de frequentadores. Surgiram também as organizações para administrar os bens da comunidade, que foram evoluindo de acordo com as necessidades. É óbvio que muito cedo surgiu a necessidade de se investir para que essas organizações pudessem se manter. E como todas eram fundamentadas na Torá, não foi difícil que a usassem como modelo para o seu funcionamento. As referências bíblicas foram valorizadas e assim adotaram para os fiéis em todos os lugares o princípio que deveriam ofertar voluntariamente os recursos para a construção e manutenção dos investimentos, além de sustentar os líderes espirituais do grupo. Qual o modelo adotado? Bem, foram os dízimos e ofertas voluntárias, como eram citadas na Torá, e não mensalidades como os clubes seculares fazem. Esse, então, foi o modelo. Como toda organização humana, essas associações também estão sujeitas a falhas humanas. E a visão original pôde ser deturpada e interpretações foram distorcidas. Mas as falhas de alguns não devem afetar o todo. Vamos tratar de alguns pontos que eu julgo pertinentes sobre o tema que estamos tratando. Então, vamos ter estas seguintes considerações. Primeiro, o dízimo é uma ordenança para a igreja? Não. Não há nenhuma referência nas Escrituras que orientem sobre o funcionamento das comunidades messiânicas. Dar o dízimo é garantia de prosperidade? Não. Muitos associam prosperidade financeira à contribuição com 10% da renda, não discernindo o que era destinado ao Templo de Jerusalém do que se convencionou às contribuições comunitárias messiânicas. Se isso fosse uma realidade, conforme alguns pregam, todos os fiéis que contribuem seriam ricos. Terceiro,
dar o dízimo nos faz mais espirituais? Não. Isso é uma inversão de valores. Quem é espiritual contribui com alegria. Quem não é espiritual não o faz. Quarto, dar o dízimo é garantia de vitória em todas as coisas? Não. Uma vida de obediência às palavras de Yeshua é garantia de uma vida abençoada pelo Eterno. Se não for assim, qualquer pessoa, mesmo que não confie na Torá, faria investimentos em uma comunidade messiânica e se daria bem. Quinto, não dar o dízimo faz com que alguém seja condenado? Não. Uma vida longe da vontade do Eterno leva à condenação. O dízimo não está vinculado a isto. Sexto, Yeshua disse que aquele que não der o dízimo será amaldiçoado? Não. Yeshua citou que mesmo aqueles que dão o dízimo de cada detalhe, mas desprezam o mais importante, poderão ser amaldiçoados. Lá em Mateus 23 diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da Torá, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. E, por sétimo, Yeshua disse que aquele que não der os dízimos ficaria fora do rebanho? Não, não há nenhuma referência sobre isto. Porém, olha só, deixe então todos de dar os dízimos e ofertas, e as igrejas e congregações messiânicas irão à falência e fecharão. A contribuição sugerida de 10% dos rendimentos, que é baseado na Torá, é a maneira mais prática de uma organização religiosa ter o seu sustento e pagar as suas contas. O fato de existirem pessoas que ensinam coisas erradas sobre o dízimo pressionam os membros a contribuírem acima das suas posses sobre falsos pretextos bíblicos. Esses líderes que fraudam as contas de suas organizações e fazem mau uso desses recursos, isso não anula a importância desta contribuição. Geralmente, quando há essa extorsão, ela vai muito além do dízimo. Essas pessoas que fraudam a fé de pessoas ingênuas prestarão contas diante do Eterno. Disso eu não tenho a menor dúvida. Quem tem fé para contribuir, o faz por amor ao projeto do Eterno e contribui não para receber alguma coisa em troca, mas pelo simples desejo de cooperar. O dízimo pode ser apenas uma referência e a contribuição não fica restrita a um valor definido e limitador. A segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vemos que a contribuição não deve ser considerada nem como obrigação. Sendo realista, o Eterno pode até abençoar o dizimista, sendo que ele não tem obrigação nenhuma de abençoar. Mas não será pelo dízimo em si, mas pelo amor e desprendimento que a pessoa tem ao próprio Deus e Salvador da sua vida, por querer ajudar a manter um local onde se reúnem pessoas que compartilham a mesma crença e desejam estar juntos, exercendo a divulgação da mensagem de Yeshua
e onde as pessoas receberão as instruções de como viverem os ensinos da Torá. Quem não quer contribuir, não o faça. O Eterno não precisa do seu dinheiro e nem dos seus bens. Os que desejam contribuir são os que têm amor pela comunidade e desejam participar dela. O melhor exemplo do que é contribuir espontaneamente, ele está descrito no texto de Atos 5, dos versos 1 ao 5, que diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, e sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satã enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Bem, Kefa deixou bem claro que ele não era obrigado a dar nenhum shekel daquele dinheiro para a comunidade. Mas, pelo fato de ter mentido para ser visto como homem generoso por todos, o levou à ruína perpétua. Uma igreja ou comunidade messiânica é lugar para os que têm amor a Deus e aos seus irmãos na fé. Quem não se identifica com isso não é obrigado a participar nem contribuir. Mas é muito errado alguém combater a confiança dos outros dizendo que não devem contribuir como desejarem. Romanos 14, verso 4 diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Por fim, é importante que cada um saiba exatamente o que está fazendo. Quando contribuímos, não estamos barganhando com o Eterno. Ele não é comerciante de vida espiritual. Ele não depende de nós e não aceita subornos. Quer ser abençoado? Seja humilde. Aprenda o que Yeshua ensinou. Seja ousado no seu testemunho. Dedique-se à comunidade onde resolveu conviver. Use os seus talentos para edificação do corpo de Yeshua. E, se necessário, disponha os seus bens para o bem comum. Lá em Mateus 6, verso 1 diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E também, Mateus 6, verso 19 até o 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Bem, querem pertencer a uma comunidade? Contribuam com aquilo que puderem. Assim, todos ganharão com isto. Que o Eterno possa realmente instruir-nos, a cada um, para que cada um se coloque diante do Eterno com disposição de contribuir conforme aquilo que o Espírito de Deus tocar no seu coração. A nossa vida como família ou filhos de Deus é que deve dirigir as nossas ações.
e não a opinião de qualquer um que queira ser do contra. Não vá através disto. Não somente leia a Torá, como também ore ao Eterno. E o Espírito de Deus vai direcionar a sua vida em todas as coisas. Que o Eterno os abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.